Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de língua portuguesa, e a gente vai dar uma olhadinha no que nós teremos na nossa aula. Aula 13, com objeto de conhecimento, textualização, tendo em vista as suas condições de produção, as características do gênero em questão, o estabelecimento de coesão, adequação à norma padrão e o uso adequado de ferramentas de edição, com detalhamento, informações implícitas e explícitas no texto. E a gente vai compreender então um pouquinho sobre essas informações explícitas e implícitas no texto. Vamos à nossa aula. Estamos então aqui na nossa biblioteca para falar um pouquinho sobre literatura. Aqui ao lado vocês podem ver o nosso excepcional Machado de Assis, provavelmente o maior escritor da língua portuguesa no Brasil, pelo menos, né? E aqui a gente faz a indagação. Você já parou para pensar quem merece mais reconhecimento? Quem faz o trabalho duro nos bastidores ou quem aparece no resultado final? Essa é uma indagação que o nosso Machado de Assis tenta responder. Entre todos os seus escritos, romances, contos, nós temos crítica a uma sociedade burguesa do Rio de Janeiro, ali pelo século XIX, na transição entre o Império, a República do Brasil, e os textos falavam sobre hipocrisia, sobre traços dessa sociedade que o nosso escritor satirizava, fazia piada sobre, muitas vezes na forma de humor, e para isso ele escreve entre os seus textos um apólogo. E aí você me pergunta o que é um apólogo, que é essa narrativa. Pode ser em poema também, mas também geralmente em texto narrativo. A gente tem uma história com seres inanimados, como se fossem humanos, conversando, e no final nós temos uma moral. Então acompanhem comigo o vídeo que nós preparamos sobre um apólogo e a gente vai comentar na sequência. Era uma vez uma casa elegante, uma agulha orgulhosa e um novelo de linha que viviam discutindo quem tinha mais valor. Por que está você com esse ar toda cheia de si, fingindo que é importante? Cada um tem seu papel. Preocupe-se com o seu e deixe o meu. Eu faço o trabalho mais difícil, eu furo o pano, mas eu dou forma aos vestidos. A costureira, alheia à discussão, começou a costurar. Agulha e linha, juntas davam vida à peça mais elegante da baronesa. Ora, agulha, veja quem vai ao baile. Sou eu, fazendo parte do vestido da baronesa. E você, de volta à caixinha. Enquanto a baronesa pega o seu vestido para ir ao baile dançar entre diplomatas e ministros, a pobre agulha iria para a caixinha, triste com sua sorte. Aprenda, agulha, você se cansa abrindo caminho para os outros, mas é a linha quem aproveita os louros. Eu, onde me espetam, fico. E assim, a agulha compreendeu que muitas vezes o esforço não é reconhecido, mas essencial. Esta história nos mostra que cada um tem seu papel, mas nem sempre o mérito é devidamente compartilhado. Moral da história: há quem trabalhe para brilhar e quem brilhe pelo trabalho dos outros. Então a gente viu aí no texto, temos essa moral sugerida, assim vamos dizer, nessa discussão. Vocês viram que é uma discussão, né, entre a agulha e a linha. Quem é mais importante no trabalho que faz? Enquanto a agulha se acha muito importante porque vai na frente, vai furando, é quem faz todo o trabalho duro, nós temos a linha que vai por trás e no final é quem aparece no vestido, quem vai para a festa, né? Como se dissesse um pouco sobre essas pessoas que trabalham duro, mas no final das contas outras ganham crédito. Tem tudo a ver com a nossa indagação ali na nossa biblioteca sobre. O Machado brincava muito com esse tipo de coisa. Ele faz esse texto na forma de um apólogo, colocando esses personagens inanimados como se fossem humanos discutindo por alguma coisa, mas os seus textos todos de certa forma têm alguma coisa ali por trás, um subtexto, algo que você interpreta a partir daquilo, uma informação que você capta a partir daquilo que foi dado. Isso nos ajuda a compreender um pouquinho o nosso tema da aula de hoje. Informações explícitas, informações que estão muito claras em um texto, e outras informações implícitas, essas que precisam ser interpretadas a partir das informações que você tem em determinado
é texto, perfeito? E antes da gente falar sobre as definições de informações explícitas e implícitas, vamos ver alguns exemplos, a gente vai tentar refletir um pouquinho sobre esse conto que nós vimos, um apólogo. Como eu falei para vocês, o apólogo é essa narrativa, também pode ser feito em formas de versos, que geralmente utiliza personagens que são seres inanimados que ganham vida, são personificados como se fossem humanos, e no final nós temos uma espécie de moral daquilo que foi lido, certo? Vimos ali o alfinete que meio que deu essa moral para a agulha no final, né? Então nós temos ali no conto Um Apólogo, de Machado de Assis, esses sentimentos, explorar sentimentos e comportamentos humanos por meio da interação entre a agulha e o novelo de linha. Afinal de contas, a agulha, enquanto perfura a linha, ela vai sendo colocada para forrar aquele vestido, né? Para fechar as brechas, e no final é quem aparece na festa. Que representam metáforas de papéis sociais e pessoais. A gente tem muito isso nas relações de trabalho, é algo que o Machado de Assis questiona muito. A gente capta esse subtexto nos contos e nos romances. Questionar esses papéis sociais, a posição de cada um, de onde eles são e o que eles, na verdade, acham que são. Eles, muitas vezes, se acham mais importantes do que eles são numa estrutura social, numa hierarquia definida e que é, sim, injusta. Essa crítica, ela existe. Mas o papel aqui é fazer com que o leitor reflita sobre e não dar de mão beijada a informação. Então, os principais sentimentos presentes no texto incluem, lembrando que a gente vai ter, então, essa personalização. Vamos transformar, na verdade, personificação, transformar em personagens esses seres inanimados. Então, esses sentimentos, eles precisam aparecer como se fossem sentimentos humanos. E o primeiro deles, observem comigo, é o orgulho. Então, a agulha e a linha demonstram orgulho pelo papel que desempenham, né? Cada um tem a sua importância, só que elas não conseguem compreender dessa forma, não conseguem se colocar numa posição colaborativa. Na verdade, uma precisa achar que é superior à outra. E no final das contas, a agulha precisa refletir sobre o seu principal papel naquele processo da costura. Quanto à agulha, ela exibe essa arrogância, sentindo-se superior por furar o pano. Ela que vai na frente, né? Lidera esse processo de costura. Então, se ela está liderando, se ela está à frente, ela se acha mais importante. Isso é bastante interessante da gente pontuar. E a linha tem esse orgulho silencioso, se sente superior. Óbvio que é quem vai aparecer no resultado final da costura, mas ela é consciente de que é ela que dá a forma final ao vestido, mesmo com as investidas à afronta da agulha. Temos, então, nesse primeiro momento, o orgulho da posição de cada um desses seres. Na sequência, nós temos a rivalidade, né? É algo, nos ambientes de trabalho a gente vê bastante, às vezes, muitas pessoas que querem travar uma rivalidade como se colocasse numa posição superior, quem tem mais influência, prestígio, e isso também aparece nesse subtexto. Então a discussão entre a agulha e a linha é marcada pela competitividade, em que ambas buscam validar a sua importância e vão argumentar a respeito disso, vão querer colocar a sua importância. No final, a agulha acaba falando bastante, a linha fica ali em silêncio, para no final sabermos quem de fato vai aparecer. Então a agulha acredita que o ato de ir à frente, de liderar, é mais importante. Pensem nessa ideia de liderança também, tá? De ir à frente, de liderar, de se sentir mais importante porque é um líder. Como eu falei, elas não têm essa ideia de colaboratividade. Então a linha defende que sua função de unir e formar o tecido é o verdadeiro destaque. Afinal, é ela que vai dar a forma. Mas percebam como os dois papéis são importantes, mas uma quer se sobressair à outra de qualquer forma. Se elas só entendessem a sua posição enquanto colaborativa, a gente não teria esses problemas, essa rivalidade. Ou teríamos uma rivalidade saudável de quem cumpre melhor a sua função, talvez, né? Na sequência, a gente tem aí a desvalorização e a submissão, muito importante. Está falando também sobre relação de trabalho, né? Então, desvalorização e submissão é algo que aparece muito quando falamos sobre relações de trabalho. Então, a agulha não reconhece a relevância da linha e tenta rebaixá-la. Então, a agulha se sente superior porque ela é líder. Pense no ambiente de trabalho. Líderes que não conseguem criar nas pessoas que lideram, na verdade, um sentimento de pertencimento. Na verdade, eles agem como se fossem superior o tempo todo e rebaixam os seus funcionários. Lembre, isso aqui é uma interpretação pensando na relação de trabalho, tá?
que tem muito a ver com essas funções, com esses sentimentos no texto, que são ressignificados no texto. Então a linha, por sua vez, adota um comportamento mais submisso e pragmático. Então ela fica ali, tem um certo momento que fica em silêncio, apesar de ter argumentado num primeiro momento, depois ela vai se mostrar submissa, vai aceitar. Ela demonstra esse lugar para no final ser valorizada pelo resultado final. É ela que vai aparecer e a agulha acaba ficando em segundo plano. Também temos mais sentimentos humanos, como a frustração e a inveja. Então, no final, a agulha sente-se frustrada e invejosa. Por quê? Na verdade, é algo que pode estar antes do fim do texto, né? Talvez a agulha, sentindo já que a linha ia aparecer mais do que ela, já tivesse esse rancor. Mas, no final das contas, quem aparece é a linha. E aparecendo no final, a linha acaba desfrutando desse reconhecimento e do destaque nesse baile em que nós temos a realeza participando, né? Também temos a ideia da resignação e da sabedoria. Então, o alfinete, personagem secundário, introduz uma visão sábia e melancólica ao comentar sobre a agulha. Então, a gente tem lá o nosso alfinete, que observando toda aquela situação, também tem a sua posição, só que ele é ciente da sua posição nessas relações. Então, ele representa a resignação diante das dinâmicas de esforço e mérito, que nem sempre são proporcionais. Ou seja, no final das contas, ele observa, ele sabe que nem todos são valorizados, e a grande questão é que a agulha, toda a arrogância da agulha, a arrogância dela, acaba caindo por terra no final. A gente está interpretando aqui porque faz todo sentido para a gente compreender informações explícitas e implícitas, tá? A gente precisa compreender que essas informações explícitas a gente viu sobre uma agulha e uma linha discutindo, só que nós temos esse subtexto, as coisas que você só consegue captar por essa leitura, que é toda essa significação. E a gente precisa saber ler, a gente precisa encontrar essas informações e interpretar para retirar essas informações. Continuando nossa interpretação, nós temos a ironia e a crítica social. Então, o tom irônico do narrador reflete uma crítica à sociedade, onde o trabalho árduo de muitos, que é a agulha, sustenta o brilho e a fama de poucos, que é a linha no vestido da baronesa. Agora, curioso, né? Porque a gente geralmente tem a pessoa em posição de liderança levando esse crédito. Aqui isso é meio que invertido, porque a pessoa que se sente na posição da liderança, na verdade, não é a que aparece no produto final. Então a gente viu um pouquinho sobre essa obra, sobre um apólogo do nosso autor Machado de Assis. Olha aí a imagem novamente dele na sequência. Então hoje a gente vai aprender um pouquinho essa diferença entre o que a história mostra de forma clara, que são essas informações explícitas. Aí no conto Um Apólogo a gente viu que é essa ideia de quem faz o trabalho duro e de quem leva o reconhecimento. Essa informação explícita, ela está mascarada pela ideia da linha, mascarada não, na verdade ela é a que aparece na relação da linha e da agulha, aquilo que você consegue captar no primeiro momento, e também vamos entender um pouquinho sobre aquilo que não é dito, sobre a informação implícita, que tem tudo a ver com tudo aquilo, todo aquele subtexto que nós conseguimos captar a partir daquilo que é lido. Então vamos tentar entender um pouquinho sobre informações implícitas e explícitas em um texto. Então vejam comigo. Já teve que entender o que uma pessoa queria dizer mesmo sem ela falar tudo? Ou seja, você já precisou interpretar, tirar suas próprias conclusões a partir de algo que foi dito a você, a partir de algo que foi desenvolvido por alguém, você precisou captar aquela mensagem. Isso às vezes causa muito problemas de comunicação, quando você não consegue entender direito aquilo que a pessoa quis te dizer. E aí fica aquele mal-estar, né? Do tipo, será que eu entendi de fato aquilo que foi dito? O subtexto ele é muito importante, aquilo que não é dito, aquilo que está apenas implícito. Para a gente entender um pouquinho sobre essas informações e como captá-las, observem comigo a nossa definição de texto. A gente vai chamar de texto uma unidade de sentido que pode utilizar linguagem verbal e ou não verbal. Ou seja, uma unidade de sentido, aquilo que eu consigo compreender, aquilo que eu consigo entender a partir de alguma coisa. E isso pode ser aquela informação, e eu quero que vocês tenham isso em mente, linguagem é comunicação. Toda linguagem ela busca comunicar
ela transmite e ela recebe informações. Você, enquanto falante da língua portuguesa, você compreende o código da língua portuguesa, você interpreta, você entende. E quando você entende, você está tirando essas informações. Você está tirando essas informações de um texto que ele pode ser verbal, ou seja, a partir do código da língua portuguesa, letras, sílabas, morfemas, palavras no geral e sintaxe, tudo aquilo que você compreende da língua verbal e consegue compreender, e também o não verbal, que o texto ele pode ser não verbal, ele pode ser uma imagem, ele pode ser os sinais de libras que os surdos utilizam para se comunicar, então eles transmitem, recebem informação. Então essas informações transmitidas de forma verbal ou não verbal, elas vão cumprir essa função sociocomunicativa. Então, o que você precisa comunicar, aquilo que você precisa receber de informação de um outro, de uma pessoa que está transmitindo essa informação. Então, o texto ele precisa ter sentido e ele pode utilizar a linguagem verbal, letras, palavras, sintaxe, e ele pode também ter a linguagem não verbal, imagens, sinais, cores também podem transmitir tudo aquilo que não utiliza o código, tá bom? E, finalmente, falando um pouquinho sobre o que seriam essas informações explícitas e o que seriam essas informações implícitas. A gente está aqui nesse belíssimo cenário, perto dessas belíssimas casas, tem a ver um pouquinho com os nossos exemplos para tentar entender essas informações explícitas e implícitas no texto. Como eu falei para vocês, um texto ele vai conter várias significações, e significações que estão muito claras na superfície textual e outras que estão subentendidas a partir daquilo que está expresso no nosso texto. Então, observem sobre informação explícita, são aquelas apresentadas de forma direta, falei para vocês, direta, aquilo que está na superfície textual, e objetiva no texto, ou seja, estão claramente expressas, podendo ser localizadas facilmente pelo leitor. Então, olha só, eu vou ter essa informação, elas vão ser claramente expressas e podem ser localizadas facilmente pelo leitor, sem a necessidade de inferência. É como se eu dissesse, a Terra é redonda, e a informação que eu capto disso é justamente o que eu disse, que a Terra tem um formato redondo. Essa informação está explícita, ela está clara. Eu não preciso captar uma informação implícita. Ao contrário, se eu disser a Terra é redonda, então você automaticamente tem uma informação por trás disso, que ela não tem outro formato, que ela não é quadrada, por exemplo. Uma informação implícita é algo que fica subentendido a partir daquela informação que eu dou. Então ela está expressa, ela não tem essa necessidade de inferências, ela é clara, ela é objetiva. Olha aqui outros exemplos. A reunião da comunidade será às 18 horas. 6 horas da tarde, né, na escola. Então, informações explícitas. O quê? Do que eu estou falando? Sobre uma reunião da comunidade. Que horas? Está expresso. Será às 18. Tudo muito objetivo, tudo muito claro, tudo aquilo expresso textualmente. Onde é que vai ser? Na escola. Então, tem o que horas e onde. Tudo isso de forma clara, tudo isso de forma objetiva. Eu não preciso fazer nenhuma inferência. Todas essas informações elas estão óbvias. Percebam que todas estão retiradas, inclusive, direto do texto, porque eu consigo retirar elas diretamente do texto, já que elas estão marcadas na superfície textual. Na sequência, informação implícita são aquelas que não estão expressas diretamente no texto. Mas como assim? Eu posso ter informações que não estão diretamente expressas no texto? Pode, a gente vai ver como isso funciona. Mas elas podem ser compreendidas por meio da interpretação do conteúdo e da análise do contexto. Então eu preciso interpretar aquele conteúdo, analisar o contexto em que aquele conteúdo foi dado. Então ele vai exigir do leitor uma leitura atenta e inferencial. Eu preciso fazer inferência, eu preciso interpretar, eu preciso captar aquela informação, mesmo que ela não esteja sendo apresentada de forma objetiva, de forma clara. E isso é possível, porque nos textos a gente tem aquilo que é dito e aquilo que não é dito, mas que eu posso supor, que eu posso observar. Observem comigo então o nosso exemplo. Seu José saiu cedo com a tarrafa e a canoa. Falei para vocês que fazia sentido com o nosso cenário, tá? Então, seu José saiu cedo com a tarrafa e a canoa. Na nossa observação, a gente pode tentar entender aquilo que não é dito.
Então, o texto não diz. O que eu vi objetivamente é que o seu José saiu cedo. E ele levou com ele uma tarrafa e uma canoa, que são aí instrumentos de pesca. Então, se ele levou esses elementos de pesca, eu posso supor aquilo que o texto não diz, que ele foi pescar. Porque se ele saiu com uma tarrafa e uma canoa, dificilmente ele foi fazer outra coisa. Ele pode ter ido vender, mas tem alguma coisa a ver com pescaria. Não é verdade? Então, é algo comum na região. Tudo isso eu vou observar a partir do contexto, aquilo que é dito e aquilo que eu posso supor. Então, provavelmente, ele está indo pescar, né? Ele saiu cedo. E se ele saiu cedo, ele também provavelmente precisou acordar cedo. Está escrito ali que ele acordou cedo? Não. Mas provavelmente ele teve que acordar cedo. É uma outra informação que eu posso inferir a partir daquilo. Se ele saiu cedo, ele provavelmente acordou cedo também. Então, são informações que não estão textualmente expressas, mas que eu posso supor, eu posso ter a inferência. Outro exemplo, Dona Maria aparece toda arrumada no barco de linha. Então, mais aqui, o texto não fala para onde Dona Maria vai, mas eu posso deduzir que ela está indo para uma festa ou para uma cidade fazer algo importante. Ela está arrumada, né? Lá no barco de linha. E se ela está no barco, então ela está em um lugar que tem um rio, não é verdade? Porque ela não pegaria um barco sem um rio. Está escrito que o barco está no rio? Não, mas eu sei que provavelmente ela está num lugar dessa forma, tá bom? E a gente pode encontrar essas informações explícitas e implícitas em diversos gêneros textuais. Então, olha só. As informações do texto, implícitas e explícitas. Eu falei para você que texto é linguagem verbal e linguagem não verbal. Então pode aparecer em bilhetes, como cinema, né? Ali que tem horário, que tem a sessão, que tem filme. E se você está com um bilhete, provavelmente a pessoa vai saber que você está indo ao cinema. Já é uma informação implícita. A gente tem também avisos, aparecem muito em aviso, essas mensagens, elas precisam ser explícitas nesse caso, tá? Porque você tem um lugar que está em obras, então você tem que escrever claramente que está em obras, porque se você ainda quiser que o seu leitor tenha inferência disso, você provavelmente vai colocar ele em risco se ele estiver no trânsito. Em notícias também, isso aqui é muito importante, tá? As notícias, elas utilizam muito esse texto implícito. Muitas vezes, uma notícia, ela não pode ser muito clara para não se comprometer. Quer dizer, a notícia precisa ser clara, mas às vezes ela quer deixar um subtexto para não se comprometer quando fala, por exemplo, de políticos, quando acusa alguém de algo. Então, tudo isso às vezes fica muito implícito, que a pessoa pode estar envolvida. Ela não diz isso claramente, mas isso pode aparecer também, certo? Mensagens no celular e conversas com outras pessoas, aquilo que você diz e aquilo que você deixa de dizer, isso também é muito importante nas relações interpessoais, nas conversas, o cotidiano, o dia a dia. Você às vezes precisa dar informações bem explícitas, há pessoas que precisam muito das informações explícitas, porque às vezes se você falar de uma forma muito cifrada, ela não vai entender bem aquele significado. Então, quanto mais explícito, melhor nesse contexto. Mas há aquilo que você diz para as pessoas e não fica muito claro. Por exemplo, se eu digo eu deixei de desperdiçar água. A minha informação explícita é que eu parei de desperdiçar a água, que eu agora estou economizando. E a minha informação implícita? Aquilo que antes eu desperdiçava. Eu não disse que eu desperdiçava, mas pela minha forma verbal, você conseguiu compreender essa informação de que antes eu desperdiçava. Isso é um exemplo bobo, né? Você às vezes está no cotidiano, não se dá conta de que você tem essas conversas e passa informações que as pessoas podem tirar conclusões a partir daquilo que foi dito e não necessariamente expresso de forma objetiva, tá bom? Então a gente falou sobre essas informações implícitas e explícitas, mas já que a gente começou com literatura, eu quero já trazer também na sequência para a gente dar uma analisada um texto. Observem comigo. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Carlos Drummond de Andrade.
Temos então um texto clássico de Carlos Drummond de Andrade, tinha uma pedra no meio do caminho, e aí você observa essa questão da pedra, né? A poesia ela tem muito isso, os poemas vão apresentar esse subtexto, esse texto que está muito implícito a partir daquilo que foi dito. A gente sabe, uma pedra, né? Informação explícita, tinha uma pedra no meio do caminho, como se você andasse e observasse esse obstáculo. Mas existe todo um subtexto, tudo aquilo que você pode captar se você for um bom leitor, se você gostar de literatura, ou se você prestar atenção nos detalhes que o poema vai te dar. Parece muito simples, mas no final das contas, ele pode ter um significado muito maior. Então, olha só. Do que está dito no poema? A gente tem as nossas informações explícitas, aquilo que está claro, aquilo que está marcado, aquilo que está evidente. Que havia uma pedra no meio do caminho. E aí você vai pensar na pedra, aquela estrutura e tudo mais. E essa pedra apareceu mais de uma vez. É o que está dito lá, né? Apareceu a pedra e a repetição, tudo isso vai marcar essa pedra no caminho. O eu lírico, que é essa voz do poema, diz que nunca vai esquecer esse acontecimento. Ele diz lá, né? Eu nunca vou esquecer. E ele fala das suas retinas fadigadas, que é falar sobre esses olhos cansados. Ele já viu isso muitas vezes. Ele já está cansado de tantas vezes ver essa pedra no meio do caminho. Ele já tem uma certa idade. Mas também temos no poema aquilo que é sugerido. O que você precisa captar a partir da sua interpretação. Olha lá. Nas informações implícitas, o que está sugerido, mas não está dito diretamente no poema, a gente tem um símbolo. A pedra vai simbolizar um obstáculo, uma dificuldade, um problema do que o eu lírico enfrentou na vida. E nós todos temos pedras no caminho, nós temos obstáculos, nós temos problemas que nós precisamos superar. Falou de obstáculo, de dificuldade? Não, mas a pedra vai simbolizar um obstáculo, não é verdade? É o que está implícito. Ele não diz que é um problema, mas repete tantas vezes, usa essa ideia da metáfora para marcar que a gente entende que foi algo marcante, que foi um problema. Também temos o meio do caminho, representando um momento importante da vida, ali ao longo da vida, né? A metade da jornada, uma fase difícil. Retinas fadigadas, já fala que ele provavelmente tem uma certa idade, está aí falando sobre cansaço emocional ou sofrimento, também dizendo que ele já viu muita coisa, que tem uma certa idade. A repetição da pedra mostra que esse obstáculo foi persistente. São os vários obstáculos também, né? Talvez um obstáculo traumático. A emoção do eu lírico é forte, isso não está dito, como eu falei para vocês, é aquilo que a gente vê a partir das informações. Então, mesmo que ele não diga isso diretamente, a gente pensa que tem essa emoção forte, né? A lembrança. E pela repetição, pelo tom, talvez um desabafo, uma frustração ou dor. Ainda que ele não diga, estou sofrendo, a gente pode captar que essa ideia do sofrimento, do cansaço. O cansaço sim está explícito, mas a gente vê que tem a ver com a pedra. Perfeito? Então a gente viu aí, voltando um pouquinho para a literatura, tentando interpretar um pouco das informações explícitas e implícitas no nosso poema. E para terminar, observem comigo a nossa recapitulação do que nós falamos sobre informações explícitas. Lembrando, nós temos o texto, essa unidade com significado, pode ser palavras, frases, orações, mas também pode ser imagens, podem ser sinais, podem ser cores. Essas informações do texto podem ser explícitas, aquelas que estão marcadas de forma objetiva, aquilo que é dito, e as informações implícitas, aquelas informações que eu suponho, mas que não estão marcadas diretamente no texto e eu posso entender a partir do contexto que me é dado. Perfeito? Eu agradeço a todos vocês por terem participado da nossa aula. Como não há mais nada a ser explicado, nós vamos encerrando por aqui. Desejo a todos vocês que tenham aprendido, fiquem bem e até a próxima.